Olá, boa noite. Mais uma live começando. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia em tempos de quarentena, o que mudou na nossa rotina como psicólogo, como tá a cabeça das pessoas aí, com a convidada que é a Vanessa Gripe, que vocês já conhecem de uma outra live aí que ela participou. Então eu vou escrever aqui enquanto ela vai entrando na nossa live, eu vou escrever aqui o né, do nosso encontro de hoje. Vamos ver se eu consigo. Entrou. Boa noite, Vanessa. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo certo. Estou escrevendo aqui o título da nossa live, porque quem chegar depois pode ler aqui. Ah, E queria bacana. saber já como é que você tá, como foi a repercussão da outra live, porque você foi muito elogiado. Ah, é? Que bom. Uhum. Ah, tô bem, tá tudo tranquilo, repercutiu mesmo, tiveram bastante comentários, várias pessoas vieram buscar aqui no offline, né, no Que inbox, ótimo! comentando, acharam bacana o nosso posicionamento. Até surgiram algumas questões, assim, que eu achei muito legal e muito pertinente, do tipo, mas qual é o objetivo da live de vocês? Por que vocês fazem live? E aí eu acho que eu não tinha me feito essa pergunta também, né? E aí eu achei interessante que eu comecei a pensar, tá, por que a gente está fazendo live? E aí, né, não só no porquê, mas pra quê? Pra que serve a nossa live? Aonde que a gente quer chegar com isso tudo, né? Porque às vezes a gente fica muito na fala do porquê. Ah, porque eu tô à toa, ou porque eu tô de quarentena, ou porque é um assunto que eu gosto. Mas aonde que a gente quer chegar com isso tudo, né? Eu achei legal a pergunta. E aonde você quer chegar com isso tudo? Então, eu acho que tem vários objetivos, né? Mas eu acho que um dos principais objetivos, talvez, seja a gente se posicionar mesmo nesse momento, né? Eu acho que é um momento propício e necessário, inclusive, desse posicionamento da gente, para a gente se colocar enquanto psicólogo, enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto pessoa. Acho que é importante. E aí, esse É, é o pra quê, né? exato, porque em geral o porquê fala muito de um passado, de uma causalidade, né? E o para Sim. quê fala de um objetivo, para onde a gente quer ir. E eu acho que é muito legal esse questionamento que fizeram a você e o seu empenho em tentar achar uma colocação para isso. Porque, para mim, fazer live já, né, você sabe, tem um passado aí de lives com o Rafael, inclusive da boa noite aqui rapidinho, a Cíntia Camacho, que participou na live na sexta, Nanda Gomes, Jéssica Curti, o Rafael Ferreira, Juliana Ferreira, Pri Ribeiro, Ribeiro. Patrícia, Pri tudo bem? Ribeiro. Bom, obrigado a todos por estarem aí participando. Eu acho que é interessante, eu sempre defendi isso. Eu acho que a psicologia precisa expor o que pensa, né? Claro que a psicologia é um guarda-chuva muito grande, mas através de cada psicólogo que contribui com o seu olhar, com a sua percepção, eu acho isso muito importante para a gente se conectar às pessoas, para a gente dizer o que a gente tem a oferecer e contribuir com as reflexões que a psicologia tem para a sociedade também. E não ficar sempre pregando para convertidos, chovendo no molhado, falando sempre em congressos para psicólogos. Aqui a gente consegue atingir mais pessoas, né? Abranger um público maior que pode participar, questionar, enfim. E eu acho essa proposta muito legal. É verdade. Por acaso, um pouco antes mais cedo, né? Um pouco antes dessa live de agora, eu estava assistindo uma outra live de um colega meu e ele citou justamente isso, assim, que existe inclusive um livro do Hillman, que é um escritor junguiano, que o título é 100 anos de psicoterapia e o mundo vai de mal a pior. Quer dizer, o que isso significa? Eu tenho a impressão de que a psicologia está muito presa dentro de um consultório ainda. E eu acho que a nossa função e a nossa missão, talvez, não sei, seja tirar esse estigma de que a psicologia funciona somente entre quatro paredes. Não é isso. O nosso papel social não é esse. A gente tem que assumir o nosso lugar de postura, até mesmo porque, para a gente poder desmistificar muito essa coisa da ideia do psicólogo só serve para o louco, eu não preciso, ou eu não sei o que eu vou fazer lá, não sei como é que funciona. As pessoas precisam de fato conhecer a psicologia, né? Perfeito. Você sabe que antes dessa pandemia, da quarentena, eu fui convidado para dar uma palestra na Universo
sobre a importância do ensino presencial da psicologia. E essa palestra não aconteceu por causa da quarentena. E eu achei muito curioso, né? Porque foi logo eu fui convidado para dar uma palestra sobre a questão presencial e agora estamos todos obrigados a ficarmos através de uma tela. E isso me fez pensar muito em quanta coisa a gente, eu pelo menos, né? Eu adiei muito a abraçar a consulta online, atendia um caso ou outro, muito de paciente que viajava, que estava em trânsito, mas esse atendimento online como uma forma contínua de atendimento eu resisti muito. E agora eu me vi, pelas circunstâncias, obrigado a me adaptar a essa condição. E eu acho que isso também fala da evolução da psicologia, que tem a ver com o que você falou, que não cabe só dentro de um consultório e que a gente precisa se reinventar. Se reinventar na comunicação, se reinventar na acessibilidade, no linguajar, de falar de uma maneira que as pessoas entendam e na ferramenta de acesso. Né? Já teve grandes avanços com a psicologia saindo do consultório dos hospitais, indo para as ruas de um modo mais abrangente, né? No SCAP, SCAPSI, enfim. Mas ainda é muito difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam tocadas pelo que a gente tem a oferecer. E isso eu acho que é um exercício, né? Que a gente precisa fazer cotidianamente para conseguir ser mais acessível. É claro, sem perder qualidade nesse discurso. Não ficar um discurso tão bobo, sem conteúdo, mas que consiga ser acessível, né? Eu tenho uma certa preferência também no atendimento presencial, porque, não sei, eu consigo perceber melhor e a pessoa também me percebe essa questão do movimento e gestos e das expressões. Às vezes a gente tem essa questão também a internet é muito boa, então a gente fica sendo interrompido e tudo mais. Mas é isso, assim, a gente tem que se adaptar e a psicologia é em todo lugar, então a gente tem que, espero que voltar para o espaço físico, porque eu sou meio velha nesse sentido, eu gosto de umas coisas mais tradicionais, assim, talvez. Mas, de fato, me abri uma certa resistência. Eu tinha 2 ou 3 pacientes só que eu fazia atendimento online, mas porque já eram pacientes antigos e tiveram que se mudar, talvez aí por isso eu atendia eles. Mas não recebia pacientes novos também, e aí, a partir desse movimento todo, não teve jeito. A gente tem que se abrir e se adaptar, e eu acho que é bom também. Claro, também acho. Só responder aqui alguns comentários, porque a Adriana chegou, Rita de Cássia Antunes, Leonardo Alvim, Mari Costa Psi. A Cíntia falou sobre também a reflexão do porquê assistimos lives, né? Essa também posição de estar ali consumindo esse tipo de conteúdo. Silvio Braune, Maria Clara, Márcia ID, Thaisa Gama. A Márcia está falando que está todo mundo precisando se reinventar. E a Sirlene Gripe. Boa noite a todos e Minha todas. mãe! Oi, Opa! mãe, tudo bem? Bem-vinda! Eu acho que é interessante que houve um boom de lives, né? Estamos aí, quase todo dia tem algum tipo de live, tanto de música, mas de algum outro tipo, como a nossa aqui, com algum conteúdo mais reflexivo. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, sobre essa questão da psicologia estar usando esses canais, não só para atender, mas para fazer o que a gente está fazendo agora, que eu acho que foi o que você levantou, né? Você acha que esse movimento ele é algo pontual ou você acha que ele pode ser duradouro? Essa adaptação? Eu acho que depende da proposta de cada profissional, né? Eu acho que seria muito interessante se fosse algo duradouro, para a gente não ficar só numa questão de onda, né? Quer dizer, só porque eu não tenho outra opção eu vou fazer isso. E aí, quando a vida voltar ao normal, que eu acho que esse normal não existe mais, mas isso é mais de falar mais para frente, talvez. Eu acho que quando as coisas talvez se normalizarem de alguma forma, que a gente não perca esse canal de comunicação para, de alguma forma, trazer a realidade da psicologia para as pessoas, né? Porque para a gente que é profissional da área, ou até para os profissionais da área de saúde que entendem o que é psicologia, ou para as pessoas que sabem o que é psicologia, tá muito óbvio. Mas o que eu tenho percebido nesses últimos dias, nesse último mês pelo menos, é uma grande necessidade de pessoas
com demanda de atendimento psicológico, com dificuldades de se permitirem esse lugar, porque não sabem o que é psicologia. Então, a gente está errando muito, enquanto profissional, muitas vezes, de não divulgar a psicologia, no que ela de fato é e o que ela abrange. Sim. Eu não sei a sua experiência, mas eu tive pessoas me procurando para terapia, só que com um grande impasse, que era começar a terapia online ou não. E isso eu achei muito curioso, porque, claro, tem as questões de resistência, etc., mas eu achei que é uma questão interessante essa maneira de olhar para essa realidade aqui, né, que é uma parte da realidade agora, como uma trava, né? Como eu vou falar para alguém, já é difícil falar para um estranho, e agora ainda virtualizado, através, mediado de uma tela, de uma tecnologia. O que você percebeu? Já aconteceu algo assim com você? Eu tive também uma procura grande, assim, relativamente grande de pessoas novas, e elas perguntavam assim, mas a gente começa agora ou só depois? E aí eu vou até adiantar, não vou pular as outras perguntas, mas vou responder porque acho que tem mais um pouco a ver com o que eu vou falar, que o Rafael falou, né? Vamos problematizar o que é vida normal, que é aquela vida que a gente conhecia, isso que a gente está chamando de vida normal, né? Aquele padrão de vida que todo dia a gente levanta de manhã e sai para o trabalho, depois do trabalho vai para terapia, ou antes, ou vai fazer um esporte, ou sei lá o que vai fazer. Essa rotina, esse cotidiano. E muita gente que começou nesse período online me perguntou isso, assim, tá, mas a gente já pode começar agora ou a gente espera voltar? Eu falei, não, a demanda é agora, né? Vamos lá. Ou perguntavam, você está fazendo atendimento online ou presencial? Não, presencial ninguém deveria estar fazendo, né? Só em último caso, assim, mas atendimento online. Eu acho que as pessoas estão ainda com uma expectativa de voltar a uma realidade que, claro, de alguma forma vai ser retomada, mas que a gente ainda não sabe que forma é essa. E eu acho que isso fala também da gente, né? Eu acho que esse título, né, a psicologia em tempos de quarentena, também nos faz pensar na nossa prática e na nossa forma de ser psicólogo. Aqui, como vocês devem ter ouvido, eu tenho um cachorro latindo. Quase todos os meus pacientes conhecem meu cachorro, porque ele invade a consulta, ele me puxa com brinquedo, ele late. Isso é uma coisa que no consultório não aconteceria. Não tem. E eu acho muito interessante pensar que na minha graduação, por exemplo, eu me formei final de 2009, o atendimento online era uma discussão. Não era algo ensinado, uma técnica, não era nada disso. Não tinha isso enquanto proposta terapêutica. Tinha uma discussão sobre como seria, estava num processo inicial, e agora a gente está fazendo isso de forma cotidiana, todo dia. Só que com uma outra questão, que é a perda da privacidade, tanto nossa, porque meus pacientes às vezes me printam aqui atendendo, eu já compartilhei. E é o tipo de coisa que no consultório não acontece, graças a Deus, mas é muito curioso isso. A gente está muito mais exposto, por mais que a gente esteja dentro de casa. Isso é interessante, né? Porque eu acho que durante muito tempo, e eu ainda vejo essas posturas de uma forma muito rígida, não que isso seja totalmente errado ou certo. Aqui a gente não está falando desse lugar de errado ou certo, mas é uma postura de que parece que o psicólogo ele é o suposto saber, né? E o nosso cliente, o nosso paciente, não pode saber nenhum tipo de resquício de informação sobre a nossa vida. E aí, quem dirá descobrir que você tem um cachorro que brinca com você? Então, assim, eu acho que também está sendo bacana desmistificar um pouco esse lugar do psicólogo. Quer dizer, você tem uma casa, você tem um cachorro, você tem uma vida, você tem sua rotina, você tem problemas, você tem dificuldades, às vezes seu vizinho vai fazer uma obra e vai te atrapalhar. E é vida normal, né? É isso, assim, vida humana. Acho Sim. que isso foi bacana também para integrar esses espaços, né? De alguma forma, essa é uma questão interessante, né? A Cíntia está fazendo alguns comentários, deixa eu pegar aqui o que ela falou antes. Que está muito difícil, a queixa existe, as pessoas já conseguem falar das suas dores, suas inquietudes, mas ainda resistem a buscar o atendimento psicológico, e falou sobre isso que você acabou de comentar, sobre humanizar a figura do psicólogo. Eu acho que, como minha base é psicanálise, eu entendo o sentido do suposto saber como uma condição de busca, né? Ou seja, você não vai procurar quando você tem um problema aí no seu encanamento,
Você não grita da janela, alguém pode resolver, a não ser que seja muito grave. Em geral, você vai procurar um bombeiro hidráulico, alguém que entenda do assunto. E isso é essa posição de suposto saber, né? A gente procura alguém que a gente supõe que vai dar conta. E a gente precisa acreditar nisso para ir. Se não acreditar, não vai. Não, com certeza. Mas sem perder essa humanidade, que eu acho que é uma coisa muito complexa, porque vai muito do entendimento de cada um, mas de conseguir deixar um pouco, transpassar um pedaço de quem a gente é com alguma coisa que transmita o nosso jeito de ser. Porque psicólogo, mesmo que a gente tenha a mesma formação, a gente não é igual um ao outro. A Não, gente tem o nosso olhar, nossa percepção, nosso humor ou nossa falta de humor, nossa crítica ou nossa neutralidade, ou posição mais fofinha, outros mais, né? Então, tem características que isso também é importante para você poder escolher quem vai te atender. E eu acho que a gente poder transparecer um pouco disso, como você disse, é muito legal. Porque é isso, a gente não está aqui só para dar solução, porque a gente também não dá a solução, mas para mostrar que estamos enfrentando também isso juntos. Nós também estamos sofrendo com a quarentena. sim, eu acho que é justamente isso, assim. É, a gente, quando a gente escreve, por exemplo, a gente deixa as nossas impressões digitais. A nossa digital não está só no nosso dedo, na nossa pele. A forma como a gente fala, a forma como a gente articula, nosso jeito de olhar, o nosso jeito de pensar é a nossa digital. Então, eu acho que talvez existia uma necessidade de se esconder muito. Eu acho que o paciente não precisa saber detalhes da sua vida, claro. Mas, assim, não preciso me esconder também. Eu não preciso mudar de corredor no shopping se eu encontrar com alguém. Tá tudo certo. Você pode cumprimentar. A não ser que o paciente não queira. É o direito dele também. Mas eu acho que talvez essa nova forma de funcionar agora, online, tenha possibilitado isso, né? Do paciente desmistificar muitas questões acerca do profissional de psicologia, né? E eu acho que é um erro que a gente cometia, né? Porque a psicologia ela tem função, uma privacidade, né? É preciso manter, assim como médicos também mantêm. Você não vê médico aí compartilhando tudo da vida dele. Você não vai na consulta, o médico vai contando que ele está com, sei lá, dor de barriga. São limitações que a gente precisa ter, são certos cuidados, né? Mas muitos outros profissionais conseguiram perceber que a maior carência que hoje as pessoas têm é de se sentirem humanas, né? De suas contrariedades, suas confusões terem ressonância no outro e não ficarem tratadas como isoladas, malucas, todas. O problema sou eu, né? O mundo está perfeito, o problema sou eu. Quando na verdade o mundo está Amazônia mesmo, né? E cada vez mais. E a Não é gente está tentando cada vez se organizar minimamente para fazer uma travessia nesse mundo. E eu acho que esse olhar de que nós somos assim é fundamental, né? Nós, humanos. E isso corrobora muito o que Lacan fala de real, né? Que tem algo que sempre escapa à nossa compreensão, algo que a gente não consegue dizer, algo que vem por vias que nos assustam. E a pandemia é uma expressão, uma manifestação desse real. E agora a gente está aqui tentando buscar meios de simbolizar, de se organizar, para suportar conviver com esse real que nunca vai embora. Só muda de lugar, né? E o que eu acho mais intrigante dessa sua questão é o real invisível, né? Sim. A pandemia é o real invisível. Quer dizer, tem gente que também não está acreditando ainda, né? Mas Mas, de é alguma real. forma, tem que lidar com o que o outro faz, com o que o outro Sim, diz, com o que a televisão mostra. Mesmo que você negue, que é um direito, é. negar também é reconhecer. Perfeito, né? E eu acho que muitas vezes o que eu tenho percebido das pessoas que negam, na verdade, é o medo. A impressão que eu tenho é essa, assim, eu tenho tanto medo disso que eu vou negar a existência disso, porque, né? Não tá aqui, não existe, eu não preciso ter medo. Mas é o que você falou, negar é afirmar a existência, né? Quer dizer, se eu digo que Deus não existe, eu logo tenho a ideia de Deus, estou afirmando que existe um conceito, pelo menos. Exatamente. Tem mais comentários aqui. A Maria Clara disse que somos seres normais, não importa a profissão. Maria Clara, somos seres. Normais eu não sei, né?
É, O que é a normal? Simone, a Qual é o Simone padrão médio de Faria normalidade? está dizendo que os pacientes adoram ouvir a voz da filha dela no trabalho home office, que é psicóloga também. Legal. O Rafael está comentando aqui que comigo, Bruno, ele conversa mais, então falamos disso. Mas, Vanessa, como têm sido os atendimentos para você? Porque a vitalidade está escassa. Você também tem a sensação de um relatório de cárcere semanal? Exatamente. Esse era dos tópicos aqui da pauta de hoje. Eu percebo, assim, muitos relatos, né, dos pacientes mesmo meio que contando esse cárcere mesmo. Eu tenho essa sensação também na minha vida, né? A gente passa por angústia enquanto profissional, a gente tem dia que a gente não está produzindo, tem dias que a gente não acorda legal, tem dias que as coisas não vão bem com a gente também. E é isso, tá tudo certo. Não existe um manual de perfeição e nem passos a seguir, né? Eu acho que talvez algumas pessoas tenham se frustrado com essa live também, inclusive, porque a gente não vai dar dicas de como você viver a quarentena, porque elas não existem. Eu acho que é muito legal a gente entender que, dado que a gente está num confinamento, a gente está, né, super limitado. A gente não faz, teoricamente, muito esforço físico, né? A não ser que faça exercício físico dentro de casa ou algo do tipo. Mas a gente está exercitando muito a mente. O nosso cérebro parece que está funcionando muito mais. Isso traz também um cansaço mental. Isso também diminui a nossa vitalidade de alguma forma. Isso faz a gente ficar cansado fisicamente, inclusive. Porque você pensa, 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 vê notícia, vê informação, e você tem que atender, e você tem que trabalhar, e o filho está em casa, e o cachorro está latindo. Isso está te cansando. Ah, mas eu estou sentado o dia inteiro. Tá, mas olha a atividade mental que está acontecendo em você. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o que a gente está sentindo nesse período, porque é algo novo, inédito para a gente não sabe como se comportar. Tá, eu quero fazer exercícios. Está conseguindo? Legal. Quer fazer, mas não está conseguindo? Se respeita. Você não tem que fazer dieta porque está todo mundo fazendo dieta e você tem que sair fit da quarentena. Não. Faz o que você está conseguindo. Colocou uma meta e não conseguiu, não fica chateado. Será que você botou uma meta possível também? Ah, vou trincar minha barriga na quarentena. Comendo pizza do jeito que eu tô comendo, não vou conseguir nunca, gente. É uma meta possível? Eu acho que a gente também tem que pensar nessas coisas, porque eu tenho percebido muitas dicas. Ah, faça isso, faça aquilo. Eu tenho umas resistências a dicas, né? Eu acho que isso é muito coisa de. De quê? De, de coach. De coach, né? A gente não tá aqui para ficar dando dica, até porque a psicologia, ela tá no mundo para questionar, para ver as sensações, a alma, o comportamento. Então, não existe um certo e errado, nem um padrão. Tem gente que vai conseguir fazer a dieta, mas tem gente que não vai conseguir, e ninguém tá certo ou errado por isso. Cada um tem o seu jeito de existir no mundo, e a gente tem que respeitar isso na gente, não é nem tanto no outro nesse momento. Eu vejo muita gente se cobrando. Ah, não consegui fazer. Ah, não estou conseguindo estabelecer rotina. Ah, não consigo dormir no horário. Gente, tá tudo bem, tá todo mundo desorganizado também. Não tem problema não estar conseguindo. Eu acho que talvez esse momento seja muito importante para a gente aprender a se respeitar nesse sentido. Quer dizer, eu não consegui fazer alguma coisa na vida. Eu vou me matar, eu vou me martirizar, eu vou me ficar me punindo ou eu vou me aceitar? Falar, não, não consegui. Talvez tentar ver por que não conseguiu, mas se respeitar, né? Eu acho que o princípio do respeito primeiro eu me respeito, depois eu respeito alguém. Eu acho que é bem por aí. É, a Maria Clara fez um comentário que eu tô aqui ouvindo você e tô pensando, no momento o problema é único. Eu não sei. Eu não sei se o problema é único, sabe? Por mais que a gente tenha, assim, de fato, uma nomenclatura, né? Covid-19, coronavírus, pandemia, a gente tem nomes. Mas esse problema não é único para todos, ele é singular para cada um. Porque a maneira de encarar os efeitos que isso tem, que isso traz, é muito diferente de pessoa para pessoa. Quando ontem o Rafael estava falando comigo que estava muito angustiado e tal, e a gente conversou, e eu falei sobre essa escassez de vitalidade. Tá todo mundo num downgrade, a gente não tá na mesma dinâmica que a gente tinha antes.
E a gente não sabe viver com essa outra, com esse tempo que está sobrando, com esse tédio. A gente desaprendeu. Porque isso, em algum momento do passado, a gente tinha sobrando, porque você não tinha televisão, celular, internet. Mas você tinha os cuidados com a casa, os cuidados dependendo da roça e tal. E a gente desenvolveu outros recursos que a gente agora está mais escasso, está menos. E a gente tem que aprender a lidar com isso, ao mesmo tempo que a gente está sendo convocado a olhar mais para dentro. E olhar para dentro nem sempre é confortável, nem sempre é gostoso o que a gente vê. Não é à toa que as pessoas estão mais angustiadas, estão tendo mais crise de ansiedade, porque a gente vive muito para fora, para o olhar do outro. Para o que eu vou fazer que vai causar, né? Eu não tenho foto para postar atualizada no Instagram, porque eu não tirei mais foto. Olha só. E tem gente que está sofrendo por isso. Porque a vida parece que não tem nada de novo acontecendo, né? Mas a gente precisa falar dessa ausência de novidade. A gente precisa falar desse nosso dia a dia repetido. Porque essa é a nossa vida e a gente precisa dela para poder superar esse momento. E ver as singularidades, as nuances. Eu tenho pacientes que às vezes estão na consulta e eles querem encerrar a consulta mais cedo. Porque deu para eles, porque não tem tanto a coisa a elaborar. Mas às vezes na outra semana aquilo produz alguma coisa e avança um pouco mais. Então eu acho muito legal o que você está falando, Vanessa, da gente olhar para dentro e perceber que não dá para a gente ficar se comparando. Nesse momento em especial, tudo que a gente tinha como referência está suspenso. Se você é rápido, se você é devagar, se você é ansioso, se você é preguiçoso, esquece essas referências por um tempo. E observa quem você está sendo agora, porque você pode se surpreender positivamente até. Eu acho isso interessante porque quando a gente vem falar de um problema único, me vem a ideia de capitalismo, de que a gente é levado a... A gente já é um ser carente, né, por si só. Um ser humano é carente, mas também tem uma questão da geração de carência, né? Quer dizer, criam carência pra gente, e aí criam demandas para superar as nossas carências. E eu acredito que um dos motivos, por exemplo, de sermos considerados o século aí dos depressivos, né? A depressão é o mal desse século. Eu acredito que seja justamente isso, né? Dado que a gente não pode parar, que a gente não tem tempo, que a gente não pode respirar, que a gente não pode pensar, o nosso organismo obriga a gente a deprimir. E aí, para que deprimir? E aí a gente também não pode, porque isso não é bem aceito. Você está doente, você tem um problema mental, você é um depressivo, ninguém gosta de depressivo, sai daqui, vai tomar seu remédio e volte quando estiver melhor. Então eu acho que a pandemia expôs uma fragilidade também, que é essa coisa da gente ter que parar para pensar e ter que parar para se ver e ter que se olhar e falar, tá, eu não preciso mais ficar seguindo os moldes, como você colocou, eu não preciso mais ficar seguindo um roteiro, até porque a gente está vendo que os roteiros hoje em dia estão ficando meio desatualizados, né? Vídeo Pugliese aí que não tá um roteiro bacana a ser seguido. E a gente vai olhando isso, quer dizer, eu não posso ter o meu próprio referencial. Quem eu sou? Eu tenho que buscar esse referencial fora. Quando a gente é obrigado a se trancar, assim como numa depressão, por exemplo, e eu acho isso muito interessante porque eu tenho alguns pacientes em comum falando justamente isso, assim. Poxa, agora eu acho que as pessoas vão entender o que é ter depressão. Porque eu ficava em casa, não era porque eu não queria. E eu falei, caramba, olha que interessante isso. Quer dizer, será que possibilita da gente enxergar o lugar do outro também? A partir da gente? Quer dizer, se não está sendo fácil para mim, se eu não estou conseguindo ficar preso aqui, né? Será que é fácil para aquela pessoa que fica lá, às vezes, no quarto, restrito? Será que ele faz isso porque ele tem prazer ou porque ele não consegue? Que lugar é esse também, né? E eu acho que é muito importante essa fala sua, porque ela nos traz uma percepção de que todo esse imperativo de felicidade, livro de autoajuda, palestra motivacional, 5 passos para ser feliz, 11 passos dos homens sucedidos ou bem-sucedidos, primeiro que isso tudo é uma grande bobagem, e segundo que nesse momento você pode pegar todos esses livros e fazer uma bela fogueira, porque eles não vão te ajudar em nada nesse momento.
Porque você, mesmo lendo todos esses livros, você vai continuar com as suas inquietudes. Você vai continuar tendo que lidar com você. E muitas vezes o que essas propostas têm é exatamente te levar a um outro lugar, a um externo, a um ideal, que na verdade produz o que a Vanessa falou, que é carência, porque você fica igual um burrinho perseguindo uma cenoura presa na sua cabeça, que você não vai chegar nunca. Então, repensar seus ideais e trazer para o que é possível, seja no seu projeto, seja na sua meta, seja na sua compreensão de si mesmo, é uma condição nova, na verdade uma condição velha, mas que se presentifica nessa nova circunstância, né? Em que a gente precisa sim, eu não sei se é só se reinventar, porque eu acho que essa palavra ficou muito batida, mas eu diria suportar os próprios limites. Mais do que ser inovador, criativo, que também é bom, mas também suportar que tem horas que não dá para ser. O Jung vai dizer isso, né? Que a melhor forma de você suportar uma angústia é aguentar ela, né? Não tem fórmula. E aí a gente pode Exato. fazer isso por diversas ferramentas, simbolizando, falando, pintando, produzindo, não sei. Mas que a gente vai ter que suportar essa angústia em algum momento. E isso significa que ela existe, né? Não dá para ficar a vida inteira se entorpecendo, simplesmente tentando fugir disso. Não, ela está aqui, ela tem uma função. A gente tem que entender qual é a função da angústia na nossa vida, né? Perfeito. Vamos aqui a Pri Ribeiro. A gente tenta fugir da telinha, mas a quarentena forçou e reforçou esse hábito para nos ajudar a sair virtualmente da rotina de casa, do lar. A vida online tornou-se necessária. E a Márcia ID comentou que a pandemia é a certeza da incerteza. Medo é também um egoísmo. Medo é também um egoísmo, não acha? O que você acha, Vanessa? Eu acho que o medo pode ser, sim, um egoísmo. Eu acho que talvez um egoísmo no sentido de não querer entrar em si para descobrir que medo é esse, né? E de se proteger de alguma forma de tudo. E aí eu acho que talvez se caracterize egoísmo nesse momento, assim, de que, então já que eu não consigo lidar com isso, eu me protejo e você fica aí. Então, eu acho que é importante a gente tentar entender que o medo, para a psicanálise, para Freud, para Lacan, ele é entendido de uma forma até positiva. O que a gente coloca como preocupante seria o pavor. O pavor, o pânico, né, a síndrome do pânico, ele é exatamente algo acima do medo, porque ele não tem identificação de ameaça. É uma ameaça sem o que nos ameaça. E isso é muito desestruturante. Então, às vezes, o grande avanço que a gente pode dar para sair desse pânico é desenvolver o medo. Então, eu acho que a Márcia estava falando em referente ao medo que eu tinha citado em outro momento. E aí, por isso, esse argumento. Mas, de fato, existem vários pontos do medo. Inclusive, um deles é salvar a gente, né? Quer dizer, você sente medo de altura, você não vai cair lá de cima. Mas eu acho que no sentido que a Márcia... Fala, Pode por falar. favor. Não, pode ir. Não, é porque acho que vale a pena você explicar o que você entendeu do que a Márcia quis dizer. Não, então, porque, na verdade, quando eu citei o medo da negação, por exemplo, né? Quer dizer, a pessoa está com tanto medo da pandemia e do coronavírus que ela nega a existência. Esse é um medo que me parece um pouco egoísta, de alguma forma, dado que eu estou me protegendo aqui, estou ficando no meu mundo, e aí eu não estou pensando em mais ninguém, eu só quero me proteger, negando que isso existe, embora seja bem paradoxal, inclusive. Então, juntando esses dois pontos, o que eu estava trazendo e o que você falou junto com a ID, é no sentido de que talvez quando a gente tem medo e a gente assume o nosso medo, a gente sai com máscara ou não sai de casa. Sim. Quem sai de casa sem máscara, colocando a própria pessoa e os outros em risco, eu não diria que está tendo uma atitude de medo pela negação. Eu diria que está tendo uma atitude de indiferença. Verdade. Indiferença aos seus sentimentos, que talvez possa ter conter medo, entende? Entendi. Eu colocaria só um processo um pouco maior. Você tem o medo, mas você cria uma camada de indiferença e reage a isso.
eu não colocaria tão ligado diretamente. Porque você cria uma proteção, uma falsa proteção de que isso não vai te atingir e menospreza a realidade, menospreza o inimigo, o perigo, de uma forma indiferente e arrogante, né? É uma Perfeito. postura muito arrogante, eu diria mais arrogante do que egoísta, porque não Verdade, está perfeito. preservando nem a própria vida. Quem É, é, dirá é mais, é mais perto de um suicida do que de um egoísta, né? Enfim, não vamos entrar na política. né? Tem aqui. A Cíntia está falando que o real que aparece a cada instante, mesmo que muitos ainda insistam em negar. A Thaisa está dizendo, acho que ainda existe muita resistência nos atendimentos online de forma geral. Como confiar em alguém que você não conhece pessoalmente? Como confiar em alguém que você conhece pessoalmente? Eu acho que isso realmente é uma realidade, assim. Existe essa dificuldade justamente nesse discurso. Quer dizer, como é que eu vou confiar em alguém que eu estou olhando pela tela? Mas se a gente parar para analisar as nossas relações nos últimos tempos, o que as pessoas mais têm feito é confiar, de alguma forma, em pessoas que estão conhecendo online. Vide aí Tinder e vários outros sites de encontro. E aí, por que a gente consegue acreditar nesse ser que está do outro lado, que a gente está projetando as nossas emoções, no sentido de querer se encontrar, querer se apaixonar e tudo mais, e a gente não consegue fazer isso quando a gente tem que olhar para a gente? Será que o movimento é outro e é por isso que a gente não consegue? Eu acho interessante essa questão, né, do confiar. Deixa eu só repetir aqui literalmente. Confiar em alguém que você não conhece pessoalmente. Eu acho a provocação ótima, Thaisa, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar que o fato de você estar com uma pessoa pessoalmente muda em que o nível de confiança, né? Não é para ter uma resposta, eu acho que é para provocar um pensamento. Porque a maioria das pessoas que são aí enganadas, sofrem golpes, geralmente sofrem de pessoas relativamente próximas, né? Ou até aquelas pessoas que criam mecanismos de sedução e dão golpes virtuais. É óbvio que eu estou pegando uma caricatura, mas é só para pensar o que está em jogo, se é realmente uma questão do presencial e do virtual, ou se é esse grande desafio em confiar nesse se jogar, né? Sem o anteparo de um outro. E isso, um outro físico, um outro que você acredite de alguma forma que está ali para te dar suporte. E isso eu acho que é o grande desafio que nós todos estamos vivendo. A gente está se jogando na vida sem ter a menor ideia do que vai acontecer nos próximos meses, anos, décadas. Mas agora não é mais opcional, entende? A gente tem que, vai ter que viver com isso. A impressão que eu tenho acerca desse tema, Bruno, é que a gente se deu conta da vida, assim, de alguma forma. Não dela em si, porque eu acho que é impossível, mas assim, afinal de contas, que garantia a gente tinha antes? Que a gente está dizendo que a gente não tem mais nenhuma agora? A gente também não tinha, só que parece que a coisa se concretizou, assim. Tá, eu até brinquei eu falei, poxa, justamente nesse ano eu fui querer abrir meu consultório. Se eu soubesse, eu teria aberto, né? Quer dizer, e que garantia eu teria que em outro momento também não aconteceria alguma coisa? Seja lá o que fosse. A gente nunca tem garantia. A gente gosta da ilusão de ter uma garantia, né? De planejar e essa coisa acontecer e ir até o final, e concretizar. Mas isso é uma ilusão mesmo. A gente gosta de um controle, né? O ser humano, não à toa, coach, terapias que oferecem sempre possibilidades de você decifrar o outro e descobrir os segredos e que você vai ser o mais incrível e vai motivar todo mundo. É sempre um discurso de poder via controle. E que é uma grande questão porque a vida vem sempre nos mostrar que o nosso controle é sempre parcial e limitado. Porque a vida sempre vai nos surpreender. As pessoas com quem a gente convive também vão nos surpreender, né? Não à toa a gente está tendo aí tantos casais que estão confinados, famílias confinadas, e estão tendo arranca-rabos incríveis, sérios até. Exatamente porque não tem nem como se distanciar um pouco um do outro. Está tendo que ficar imerso nessa convivência e acaba que tem que ver mais do que gostaria, né? Tem que suportar a realidade do outro e às vezes isso incomoda, isso agride. Então a gente precisa realmente perceber o quanto a gente, na verdade, não tem controle. Que o barato da vida muitas vezes está na possibilidade de apostar,
e do risco que a aposta traz. Porque se a vida fosse um conjunto de certezas contínuas, provavelmente a gente não teria motivação para fazer nada. Né? Se a gente já soubesse como termina o dia, talvez a gente nem saísse da cama. Então a aposta é fundamental para a gente poder levantar, para a gente poder arriscar, para a gente viajar, trabalhar, namorar, casar, ter filho, etc. Mas isso é muito interessante justamente por isso, né? Que a gente, parece que a graça da vida é esse não controle que a gente tem e que a gente fica o tempo inteiro se tentando livrar disso, querendo ter controle, querendo ter as garantias. Mas afinal de contas, você vai casar comigo ou não? Você vai ficar comigo ou não? Vai ser pra sempre? Não sei. E aí? Não vai parar por aqui por causa disso? E aí eu acho que entra no que a Márcia também colocou. Aceitar que somos limitados é uma forma de poder escolher onde expandir e crescer, não é? Eu acho que sim. Eu acho que... não sei se a gente consegue escolher tudo. Porque tem as limitações das nossas escolhas. Mas eu acho que ao reconhecer os nossos limites, a gente pode escolher se a gente vai tentar melhorá-los, se a gente vai tentar avançar em algum aspecto, ou se a gente vai recuar e mudar o foco. E isso envolve exatamente o que a Vanessa estava falando, da gente poder suportar que nem tudo que a gente escolhe vai sair como a gente planejou. Que a escolha do outro hoje não significa que vai ser a mesma escolha daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. E por isso que a gente é livre. Porque se algum dia eu tiver que fazer uma escolha e eu não puder mais desfazê-la, significa que eu não tenho mais liberdade alguma. E eu acho que entender esse lugar possibilita a gente também ser mais gentil com o lugar do outro, inclusive. Poxa, se eu me respeito, eu posso respeitar também. Você também está livre para escolher. Eu acho que essa... Tem uma fala aqui do Rafael. Eu me percebi com cuidado em alguns atendimentos com minhas intervenções, pois as pessoas estão muito vulneráveis. E trabalhamos muitas vezes utilizando a lente de aumento, gerando tamanha angústia. E tocar nisso, nesse momento, em alguns casos, pode não ser uma atitude cuidadosa com nossos pacientes. O que pensam sobre isso? O que você pensa sobre isso? Calma, deixa eu ler de novo, porque eu me distraí com o cachorro. Ele tá, hoje aqui tá animado. Não sei se foi o seu ou o meu, mas aqui tá animado. Não, o daqui já entrou também, já fez bagunça. É porque eu disfarcei melhor. Alguns entendimentos com minhas intervenções. Eu acho que eu tô tendo um olhar mais sensível também. Eu tenho percebido as pessoas de alguma forma mais frágeis nesse período. Tamanho essa incerteza, né, da que a gente estava falando. E isso exige da gente um pouco mais de tato também, né, com o outro. Porque às vezes a gente também pode estar se colocando nesse lugar de exigir um pouco mais, até na sessão mesmo, de se colocar de uma maneira que agora a gente experimenta essa angústia de alguma forma também. E a gente acaba tendo que obrigatoriamente ser mais gentil com o outro. Eu acho que isso foi uma colocação muito bacana do Rafael, porque não tem como não tem como eu estar sensível e não passar essa sensibilidade também para o meu paciente. Isso é uma coisa que é natural, vai escapar. Então, eu acho que a gente acaba ficando também nesse lugar de equidade mesmo, de estar junto, de estar ao lado, né? A Cíntia comentou, Rafael também vem tomando muito cuidado com as intervenções, adiando, reformulando o que deveria ser colocado em questão. Acho que, de alguma forma, o próprio processo terapêutico ele entrou num outro modo de funcionar. Né? A gente estava numa direção, num caminhar, e ele mudou. Ele pegou um atalho. Né? A gente não está no mesmo ritmo, no mesmo fluxo. Uma coisa que tem sido um desafio é o desejo não está conseguindo circular muito, porque a gente está com menos atividades. A gente não vai à praia, a gente não faz um churrasco, a gente não não faz uma trilha, não pega o carro, não viaja, não briga com o vizinho, não se desentende com o amigo, porque a vida ficou muito reclusa.
E isso faz com que os nossos assuntos fiquem mais limitados. Não quer dizer que as nossas questões internas tenham sumido, mas elas têm menos cenário para se manifestar, né? E além disso, né, eu acho que de alguma forma a gente também tem que olhar para essa questão do isolamento e da quarentena. Eu fiz uma enquetezinha antes, mas eu acabei esquecendo depois de postar as respostas. Que eu perguntava o que as pessoas estavam fazendo nesse período, né? E aí muita gente falou que estava meditando e tentando evoluir. E eu ouvi uns discursos nesse período, né? De que parece que responsabiliza a pandemia por uma evolução da humanidade, assim, como se ela tivesse esse propósito. Gente, uma pandemia tem um único propósito de matar as pessoas. Não tem esse propósito místico, né, de transformação nesse sentido que as pessoas estavam falando. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse outro olhar de que algumas pessoas podem sim passar por um processo de transformação, mas porque se elas estiverem buscando isso é o que vai acontecer com elas, mas isso não é uma regra, né? A pandemia não é um processo evolutivo de ninguém. Vai transformar a sociedade, vai transformar todo mundo, mas não é esse o propósito dela em si, né? Eu acho interessante como nós somos engraçados, né, ser humano. A gente quer criar um motivo transcendental para uma calamidade. A gente não consegue suportar simplesmente o fato de que algo aconteceu sem uma causa anterior e sem um propósito posterior. É porque é. Isso, a nossa capacidade humana fica muito difícil, muito sensível a isso. A gente não suporta a dúvida, né? E esse é um problema, porque esse é o momento de suportar, até para fazer as perguntas, né? Não é para ter as respostas, porque ao definir que isso é um castigo divino ou um vírus de laboratório para uma guerra biológica, eu acredito piamente nisso, eu paro de fazer perguntas. Eu paro de refletir, eu paro de pensar, eu paro de ver o que, que eu posso produzir com isso, ao invés de ficar culpando Deus, o diabo, a China, os Estados Unidos, ou seja lá quem for, por causa disso. Até porque a gente esquece que nós, por mais que nos vangloriemos da nossa capacidade acima dos outros animais, nós somos tão animais quanto os outros e sofremos biologicamente tanto quanto eles. E dessa vez a gente pegou uma situação interessantíssima, que é um vírus que é nocivo para humanos e não para os outros animais. E isso nos reforça a nossa vulnerabilidade, né? A gente que se acha tão poderoso está perdendo a vida para um vírus. E eu acho importante a gente refletir sobre a nossa necessidade de ser mais humilde, né? Com certeza. Eu acho que a gente não consegue, de fato, achar o nosso lugar enquanto seres humanos. E aí, o que você falou, esse ar de superioridade inclui a pandemia no sentido de que a pandemia veio para me evoluir. Quando, na verdade, o que eu acredito é que a única diferença que a gente tem sobre os outros animais talvez seja a consciência. E que, em alguns casos, eu nem sei se isso é tão bom assim, porque conforme a gente vai tomando consciência, isso gera dor na gente, isso gera angústia, isso gera frustração. Isso é bom, tem o seu lado bom. Mas sentir dor, angústia, não é uma das coisas mais agradáveis. E aí é aí que eu digo que qual é a importância da gente dizer o que é psicologia e qual é o papel dela nesse período. É trazer justamente esses questionamentos que você está colocando para a gente sair desse lugar de comodismo e de conforto, achando que a psicologia vai dar, como o Rafael colocou aqui, 7 passos para você se sentir feliz, satisfeito e realizado. Não, a gente vai junto elaborar uma coisa que está te angustiando, que não necessariamente vai acabar algum dia, mas que a gente vai tentar entender que lugar é esse, para que isso serve. Quer dizer, fazer terapia, entrar num processo de análise, é coisa de gente corajosa. Porque tem que ter coragem, tem que bancar esse lugar, tem que sustentar essa escolha. Não é uma coisa super fácil que você vai lá e fala, então tá bom, eu vou aqui me conhecer. Você vai se conhecer e você vai se frustrar com você. Você vai ficar chateado, você vai ficar puto da vida com você. Você vai descobrir quem é você de verdade. E aí que eu acho um perigo nessa coisa do sair transformado e tadanã.
porque, né, não é por aí. Eu acho que a transformação é um caminho eterno da vida. A vida é a transformação. Todo dia você vai mudar alguma coisa. E seria muito empobrecedor ter uma existência que só foi reformulada por causa de uma doença, de um vírus. É depender da tragédia para fazer comédia, né? Eu tento fazer comédia independente da tragédia. Eu acho que a gente pode usufruir mais da vida, mesmo que não precise pagar preços tão caros, porque é colocar sempre num peso externo a sua responsabilidade de evoluir. Evoluir não só no sentido esotérico, mas de ser diferente do que você era, né? Então acho que a Vanessa traz questões muito legais sobre isso e que a gente precisa realmente parar de olhar para fora como causa de tudo e começar a olhar para dentro como boa parte da responsabilidade por aquilo que a gente é ou tem sido, né? Tem muita pergunta aqui. Eu tava olhando aqui também, deixa eu ver, a gente tem o quê? 10 minutos? Eu acho que de modo geral, eu acho que Vanessa, eu perdi seu áudio. Não tô te ouvindo. Vanessa, eu não tô te ouvindo. Eu não sei se a galera tá ouvindo, mas eu não tô conseguindo te ouvir. Você tá me ouvindo? Bom, vou tirar meu fone aqui e colocar de novo, porque eu não tô ouvindo a Vanessa. Você tá me ouvindo, Vanessa? Acho que você vê que interessante. Até na live acontecem imprevistos, né? Eu vou ver se ela volta aqui. Enquanto isso, eu vou responder aqui a Márcia ID, que disse que por isso Nietzsche falava que o cético é o maior de todos os sofredores, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com saber, tem a ver com encarar a realidade, né? Quanto mais você conhece a realidade, você sofre mais. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que estão me ouvindo, mas a Vanessa sumiu. Cadê ela, gente? Acho que ela tá voltando. Vamos ver o que acontece agora. voltei. Voltou e te ouvindo, ainda bem. Tá vendo? Coisas de tecnologia. E que maravilha uma live como essa acontecer isso. É Tá perfeito a gente vendo? poder exemplificar como a vida funciona, né? É cachorro latindo, é sem áudio da Vanessa, e é isso. E eu acho isso um barato, entende? Assim, a vida acontece desse jeito, né? E tudo bem, né? Eu acho que a gente poder encarar isso. Claro que nem sempre vão ser momentos divertidos, mas eu acho que a gente tem que estar aberto a falar, tá, mas o que isso me traz, né? Para que eu estou vivendo aqui? E vamos lá, como é que eu posso tentar isso? Quem eu posso pedir ajuda para se precisar? As incertezas fazem. E esse é um bom exercício de solidariedade também, que eu acho que esse tempo nos provoca, né? A gente aqui online, as pessoas estavam sendo solidárias a mim, a me dizer que o meu áudio estava funcionando, que eu sei que tinha sumido, você saiu para voltar. É isso, essa percepção de que em conjunto as coisas fluem melhor. Quando a gente se solidariza, quando tem empatia, quando respeita as limitações e vontades do outro. Eu acho que é muito importante a gente perceber que a nossa liberdade começa
junto com a do outro. Eu não, é claro que o ditado é a liberdade de um começa quando termina do outro, né? Mas eu acho que a gente precisa atualizar isso. A gente precisa ser livre em conjunto. Eu preciso respeitar a sua liberdade para que você respeite a minha. Eu preciso respeitar a sua limitação para que você respeite a minha, porque todos nós temos alguma, né? E eu acho que a gente está construindo isso na pancada, mas está. Eu acho que de alguma forma a impressão que eu tenho, né, desse período que a gente está vivendo, que é tão difícil porque a gente não tem nada muito concreto, a gente não tem vacina, a gente não tem informação, a gente não tem cura, a gente não tem nada. Eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente for solidário com o outro, a gente consegue talvez superar e conseguir seguir mais adiante com essas nossas dificuldades, né? Eu tenho percebido isso, que a solidariedade talvez esteja fazendo muita diferença, só a gente prestar mais atenção. Sim, olha, eu tenho um paciente que está sendo voluntário na Cruz Vermelha em São Gonçalo e ele conseguiu arrecadar ontem, junto com a equipe, com as pessoas voluntárias em mercados, 700 quilos de alimento para serem doados. Então a gente vê que tem muito movimento bacana acontecendo. O problema é que às vezes eles não ganham visibilidade, né? A tragédia sempre ganha mais visibilidade. Eu sempre lembro de um paciente meu de uma ILPI, de uma casa de repouso, ele esquizofrênico, né, psicótico, e eu fiz uma roda e surgiu no meio da roda a pergunta do porquê que as notícias ruins ganham mais repercussão do que as notícias boas. E ele, naquela beleza que só um esquizofrênico tem, falou assim, porque dói. Sensacional, né? A verdade nua e crua, né? E é isso, né? O que dói repercute mais do que aquilo que aconchega, né? Tanto porque a gente tem medo, porque a gente se sente ameaçado, porque a gente vê na dor do outro uma ameaça a nós, né? A morte do outro fala da nossa possibilidade de morrer. Então a gente fica muito vulnerabilizado a essas coisas. E a solidariedade é uma resposta criativa, respeitosa, para a gente superar e fazer essa travessia juntos, mesmo que separados. E eu acho que, de alguma forma, a falta dessa solidariedade fala desse lugar que a gente também se trata, né? Como que eu me trato? Qual é a minha relação comigo? Se eu não consigo ser solidário a alguém, será que eu consigo ser solidária a mim? Será que eu estou sendo bacana comigo mesmo? Será que eu não estou me exigindo muito também? E aí eu também exijo demais, assim, do mundo? E aí, de novo, a gente volta na mesma questão, né? Fazer terapia, fazer análise é um mergulho no autoconhecimento e uma aventura que acho que ninguém deveria morrer sem participar um dia, porque nada melhor do que você se conhecer, por mais doloroso que isso possa ser. Vai doer, com certeza. Sempre dói, Sim. mas vale a pena. Tem um artigo que eu sempre cito, a gente tem aí, tá acabando nosso tempo. Vou tentar falar rapidinho para te dar tempo de falar também. Da Helene Brum, de 2012, que eu uso sempre em palestras sobre envelhecimento, que se chama Me Chamem de Velha. E uma das coisas que ela fala é: eu quero viver a experiência da minha morte. Ou seja, eu quero estar viva a ponto de viver a minha morte, porque essa será a minha última experiência viva. Eu sei que parece uma contradição, mas eu acho que dentro desse momento que a gente vive, se a gente não aproveitar essa experiência que é única, que provavelmente as gerações futuras talvez não vão ter nessa proporção, tanto porque a gente vai estar mais preparado, ou porque a gente vai ter mais recursos, ou porque alguma coisa vai ser diferente, porque nunca é igual, essa é a nossa chance de viver essa experiência e extrair o máximo de vivências interessantes, que não querem dizer boas, mas interessantes e instigantes disso. Vanessa, obrigado. Sempre bom falar com você. Obrigada, Bruno. Você tem aí um Obrigada. minuto. Obrigada pelo convite de sempre. Se tiver outros, pode convidar. Essa troca aqui eu acho que é muito rica justamente por isso, né? Dado que é um momento novo, eu acho que você buscar ajuda, seja lá de qual abordagem for, isso não está em questão, mas procurar uma ajuda profissional, falar para alguém do seu convívio que você está precisando de ajuda, eu acho que é muito importante, porque é novo para todo mundo, tá todo mundo capengando sim, tá todo mundo com dificuldade, tá todo mundo sofrendo, e tá tudo bem nisso também, né? A gente não é pior nem melhor por isso. E obrigada mais uma vez a todo mundo que participou também com as perguntas, com as interações. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
É isso. Consegui. Muito obrigado a todos que participaram. Sexta-feira tem mais live. Eu estou fazendo terça e sexta, então vai ter mais convidados aí. Peguei gosto. Vamos Legal. manter esse negócio daí.